Na história da televisão americana, poucas séries alcançaram o estatuto de lenda como Bonanza. Desde sua estreia, a produção conquistou o público ao retratar o Velho Oeste não apenas como um território de conflitos e disputas, mas como um espaço humano, repleto de emoções, valores familiares e dilemas morais. Durante 14 temporadas ininterruptas, Bonanza reinou absoluta nas telas, atravessando gerações e consolidando-se como um dos maiores fenômenos da era dourada da televisão. Com suas paisagens áridas, montanhas imponentes e narrativas profundamente humanas, a série conseguiu algo raro: transformar histórias ambientadas no passado em experiências atemporais. No entanto, como toda grande saga, Bonanza também foi marcada por momentos de dor, desafios inesperados e despedidas que deixaram cicatrizes profundas tanto no elenco quanto no público fiel que acompanhava cada episódio. Entre todos esses momentos, poucos foram tão comoventes quanto a perda repentina de Dan Blocker, o ator que deu vida ao inesquecível Ross Cartwright. Sua morte não foi apenas o desaparecimento de um personagem querido, mas o rompimento de um elo emocional que sustentava a alma da série. Para muitos fãs, aquele episódio marcou um antes e um depois, tornando-se um dos capítulos mais difíceis de assistir em toda a trajetória de Bonanza. Dan Blocker não interpretava apenas um papel. Ele transmitia calor humano, força silenciosa e uma ternura rara, equilibrando seu porte físico imponente com uma sensibilidade quase fraterna. Sua ausência criou um vazio impossível de preencher, deixando o elenco profundamente abalado e o público em luto. Relembrar sua história é, acima de tudo, prestar uma homenagem a um homem que deixou uma marca indelével na televisão. Mas quem foi, de fato, Dan Blocker? Bob Dan Davis Blocker nasceu no dia 10 de dezembro de 1928, na cidade de DeKalb, no estado do Texas. Desde o primeiro instante de vida, já chamava a atenção. Ficou conhecido como o bebê mais pesado já nascido no condado de Bowie, com impressionantes 14 quilos. Ninguém poderia imaginar que aquele recém-nascido robusto, quase lendário, se tornaria anos mais tarde um dos rostos mais queridos da televisão mundial. Criado durante os anos difíceis da Grande Depressão, Dan aprendeu cedo o valor do trabalho e da responsabilidade. Ao lado de seus pais, Ora Shack Blocker e Mary Arizona Blocker, ajudava a manter uma pequena mercearia na cidade de O'Donnell, no Texas. Foi ali, entre prateleiras e balcões simples, que se formou o caráter firme e generoso que mais tarde encantaria milhões de espectadores. Com cerca de 1,80 m de altura e pesando mais de 130 quilos, seu tamanho sempre foi motivo tanto de preocupação quanto de brincadeiras dentro da família. Seu pai costumava dizer, em tom de humor, que as pessoas teriam de ser pagas para tentar enfrentar Dan fisicamente. O que parecia apenas uma curiosidade da infância acabaria se tornando uma característica decisiva em sua trajetória. Ainda muito jovem, aos 13 anos, Dan ingressou no Instituto Militar do Texas, onde sua força e disciplina se destacaram rapidamente. Pouco depois, essas qualidades lhe renderam uma bolsa de estudos em futebol americano na Universidade Estadual Sul Ross. Tudo indicava que seu futuro estaria nos campos esportivos. Contudo, o destino tinha outros planos. Foi durante uma produção universitária da peça Arsenic and Old Lace que Dan Blocker descobriu algo que mudaria sua vida para sempre. O palco, as luzes e a reação do público despertaram nele uma paixão inesperada. Encantado com o poder da interpretação, decidiu abandonar o curso de inglês e dedicar-se integralmente ao teatro. A partir daquele momento, o esporte ficou para trás e a arte passou a ocupar o centro de sua vida. Após se formar, recusou propostas para seguir carreira no futebol profissional, optando por atuar em companhias de teatro de verão, produções de repertório e até mesmo em uma montagem da Broadway. Sua carreira, no entanto,
sofreu uma interrupção abrupta quando foi convocado para servir na Guerra da Coreia. No campo de batalha, Dan demonstrou a mesma coragem e dedicação que marcariam sua vida artística, recebendo a medalha Purple Heart e outras condecorações antes de ser dispensado com honras no posto de sargento, no início da década de 1950. De volta à vida civil, casou-se com Dolphia Parker, seu grande amor desde os tempos de universidade, e retomou os estudos para concluir um mestrado em teatro. Nada parecia capaz de afastá-lo de seu propósito. Pouco tempo depois, o destino finalmente o conduziria ao papel que o eternizaria. Como Ross Cartwright, Dan Blocker encontrou o personagem perfeito para expressar sua essência. Sua presença transmitia segurança, humanidade e afeto, tornando-se o coração emocional de Bonanza. Sua jornada de um garoto do interior do Texas a um ícone da televisão mundial é uma história de resiliência, talento e entrega absoluta à arte de contar histórias. Curiosamente, antes de alcançar a fama definitiva, Dan chegou a aceitar um cargo como professor de inglês e teatro em uma escola secundária de Sonora, no Texas, e posteriormente lecionou para alunos da 6ª série no Novo México. À primeira vista, esse caminho parecia indicar uma vida tranquila e discreta. No entanto, mais uma vez, o destino reservava algo muito maior para ele. Atraído pelo chamado do Oeste e pelas oportunidades que surgiam além do horizonte, Dan Blocker decidiu seguir para a Califórnia, um território onde sonhos artísticos frequentemente encontravam espaço para florescer. Ali, enquanto continuava a lecionar, aprofundou ainda mais sua formação acadêmica, chegando a obter um doutorado em teatro. Mesmo envolvido com o ensino e a pesquisa, Dan sentia que algo ainda o chamava com força maior: o palco e as câmeras. Em meados da década de 1950, buscando complementar sua renda, passou a se submeter a testes para pequenos papéis na televisão. O início não foi fácil. As recusas eram frequentes e as oportunidades escassas. Ainda assim, sua perseverança falou mais alto. Pouco a pouco, começou a aparecer em séries de faroeste que já eram queridas pelo público, como Gunsmoke, The Rifleman, Have Gun, Will Travel e Maverick. Essas participações, embora breves, permitiram que Dan redescobrisse plenamente seu amor pela atuação. Mais do que isso, deram a ele a chance de revelar um talento cômico natural, equilibrando força física com uma doçura inesperada. Um papel recorrente na série Cimarron City parecia anunciar uma nova fase, mas o cancelamento do programa, no final da década, encerrou essa possibilidade de forma abrupta. Ainda assim, aquela experiência serviu como porta de entrada para o papel que definiria sua carreira e mudaria sua vida para sempre. Josh Cartwright em Bonanza. Quando Bonanza estreou na emissora NBC, no final da década de 1950, poucos poderiam prever a dimensão do sucesso que estava por vir. A série permaneceu no ar por 14 temporadas, totalizando 440 episódios, tornando-se o segundo faroeste mais longevo da televisão, atrás apenas de Gunsmoke. Ambientada em meados do século XIX, nas proximidades de Virginia City, no estado de Nevada, a trama acompanhava a família Cartwright em sua luta diária para administrar a vasta propriedade conhecida como The Ponderosa. No centro da história estava Ben Cartwright, o patriarca firme e justo, interpretado por Lorne Greene. Ao seu lado, seus 3 filhos, frutos de casamentos diferentes, formavam um núcleo familiar marcado por personalidades distintas e visões de mundo contrastantes. As primeiras temporadas exploraram com sensibilidade a dinâmica entre os irmãos, criando conflitos, afetos e dilemas morais que rapidamente conquistaram o público. Com o passar do tempo, a série passou a se aprofundar em temas mais amplos, como os desafios da mineração, a administração das terras
e as tensões sociais e econômicas da época. Os Cartwrights tornaram-se figuras centrais da comunidade, resolvendo disputas não apenas com armas, mas com diálogo, diplomacia e senso de justiça. Essa abordagem diferenciava Bonanza dos faroestes tradicionais e ajudava a atrair um público diversificado. Mesmo após a saída de Pernell Roberts, em meados da década de 1960, a série manteve sua popularidade e relevância. No entanto, a morte repentina de Dan Blocker, no início da década de 1970, lançou uma sombra profunda sobre a produção. Sua ausência foi sentida de forma intensa, tanto pelo elenco quanto pelos espectadores, e acabou contribuindo para o encerramento da série no ano seguinte. Ainda assim, Bonanza deixou um legado duradouro. Diferente de muitos faroestes, sua narrativa se apoiava na ideia de comunidade, responsabilidade e valores humanos, o que garantiu sua permanência no imaginário popular. Esse legado se estendeu além da exibição original, com a produção de filmes que revisitaram o universo da série, como Bonanza, The Next Generation, Bonanza, The Return e Bonanza, Under Attack, estrelados pelos filhos do elenco original. Houve também uma produção prelúdio que levou os espectadores de volta aos primeiros dias do rancho, oferecendo um olhar nostálgico sobre as origens da família Cartwright. A trajetória de Dan Blocker, de professor no interior do Texas à estrela consagrada da televisão, é um retrato fiel de resiliência e talento. Seu papel como Josh Cartwright permanece como uma das figuras mais queridas da história da televisão, continuando a emocionar fãs antigos e novos. Curiosamente, o estrelato não foi algo imediato em sua vida. Muitos atores sonham com esse reconhecimento desde cedo, mas, no caso de Dan, ele só se concretizou quando David Dorthort o escalou para o papel de Josh Cartwright em Bonanza. A partir desse momento, Dan precisou deixar de lado seus estudos de doutorado, dedicando-se integralmente à atuação, já que o ritmo intenso das gravações tornava impossível conciliar as duas atividades. Se Little Joe era visto como o galã da série, Josh era, sem dúvida, seu coração e sua alma. Interpretado como o filho do meio de um rico fazendeiro de Nevada, o personagem era conhecido por sua falta de jeito, sua timidez com as mulheres e sua constante participação em situações cômicas. Ainda assim, Dan Blocker transformou Josh em um símbolo de bondade e compaixão, conquistando especialmente o público mais jovem, que se via refletido em sua humanidade. Dan construiu o personagem com base em valores profundos, inspirando-se em uma citação de um missionário quacre do século XVIII, Stephen Greeley, cuja filosofia orientava sua visão de bondade e boas ações. Essa essência transparecia em cada cena. Fora das câmeras, Dan desenvolveu laços profundos com seus colegas de elenco, especialmente Lorne Greene e Michael Landon. A convivência intensa durante as filmagens fortaleceu amizades que ultrapassaram os limites do set. Tão próximos se tornaram que Dan chegou a ser padrinho no casamento de Michael Landon com Lynn Engel, um gesto que simbolizava a união daquela família televisiva também na vida real. Mesmo com a agenda exigente de Bonanza, Dan ainda encontrou tempo para atuar em alguns filmes como Come Blow Your Horn e Lady in Cement, ambos estrelados por Frank Sinatra. Embora tivesse se estabelecido na Califórnia com os pais, a pequena cidade de O'Donnell, no Texas, nunca deixou de celebrar o sucesso de seu filho mais ilustre, acompanhando com orgulho cada conquista daquele que jamais esqueceu suas origens. O estrelato de Dan Blocker tornou-se motivo de orgulho profundo e alegria sincera para os amigos e vizinhos da pequena cidade de O'Donnell, no Texas. Cada novo episódio exibido, cada reconhecimento público era celebrado como se fosse uma vitória coletiva. Para aquela comunidade simples, ver um dos seus alcançar tamanha projeção representava a prova de que sonhos também podiam nascer em lugares modestos e alcançar o mundo.
Bonanza sempre se desenrolou em meio a vastas paisagens do oeste americano, cenários abertos onde aventuras, conflitos e dilemas morais se entrelaçavam na eterna dança entre heróis e vilões. No centro dessas histórias, destacavam-se valores como honra, justiça e união familiar. E entre todos os faróis morais da série, havia uma presença impossível de ignorar. Ross Cartwright, interpretado por Dan Blocker, surgia como uma figura imponente, não apenas em estatura, mas em significado. Sua silhueta preenchia a tela, mas era o seu coração que verdadeiramente dominava cada cena. Em plena consolidação da série, no início da década de 1970, Bonanza já estava firmemente enraizada no imaginário da televisão clássica, e Ross havia se transformado em um dos personagens mais amados pelo público. A presença corpulenta de Blocker, combinada com um calor humano genuíno que parecia atravessar a tela, fez de Ross alguém mais do que admirado. Ele era profundamente sentido. Os espectadores não apenas o assistiam, eles se conectavam a ele. Havia algo reconfortante em sua maneira de agir, uma sensação de segurança que fazia com que sua simples aparição fosse suficiente para acalmar conflitos e restaurar a harmonia. A combinação singular de força física e bondade interior tornou o personagem absolutamente cativante. Ross podia enfrentar qualquer desafio com a bravura de um verdadeiro cowboy, mas nunca perdia a capacidade de demonstrar empatia, compaixão e gentileza. Era um homem que usava botas gastas pelo pó do oeste, mas carregava no peito um coração sensível, quase poético. Com Dan Blocker no papel, Ross deixou de ser apenas mais um personagem inserido na narrativa tradicional do faroeste. A justaposição entre sua presença física impressionante e sua natureza doce e protetora criou um retrato humano raro, que transcendia estereótipos e ampliava o alcance emocional da série. Ross representava a força que protege, não que oprime. Foi justamente por isso que a reviravolta que se aproximava se tornou tão devastadora. A saída abrupta de Dan Blocker da série e, tragicamente, da própria vida, deixou um vazio difícil de assimilar, tanto para Bonanza quanto para seu vasto e fiel público. A última vez que os espectadores viram Blocker como Ross Cartwright foi no episódio final em que apareceu, marcando silenciosamente o fim de uma era. Poucos sabiam que aquele adeus na tela também seria uma despedida definitiva. Enquanto o público ainda se envolvia com as histórias exibidas semanalmente, nos bastidores, Dan Blocker enfrentava uma batalha invisível. O ator foi submetido a uma cirurgia considerada rotineira na vesícula biliar, um procedimento comum e, à época, visto como de baixo risco. A intenção era simples: uma breve pausa para cuidar da saúde e logo retornar ao ritmo intenso das gravações. Mas o destino, imprevisível e implacável, tinha outros planos. Após a cirurgia, complicações inesperadas surgiram. Dan desenvolveu múltiplos coágulos sanguíneos que se deslocaram para os pulmões, provocando uma embolia pulmonar fatal. Tudo aconteceu de forma rápida e silenciosa, pegando familiares, amigos e colegas de trabalho completamente desprevenidos. Ninguém poderia imaginar que um procedimento tão comum resultaria em uma perda tão irreparável. A tragédia expôs de maneira cruel a fragilidade da vida, mesmo nos bastidores de uma produção que celebrava heroísmo, força e superação. As histórias de amizade, coragem e união da família Cartwright passaram, naquele momento, a carregar uma sombra de tristeza real. Para todos os envolvidos, foi um choque profundo. A ausência de Dan Blocker deixou uma marca indelével em Bonanza. Os fãs tiveram que lidar com a perda de um personagem que havia se tornado uma fonte constante de conforto, alegria e identificação emocional. Em retrospecto, a última despedida de Ross Cartwright tornou-se um lembrete comovente do impacto que um personagem pode exercer não apenas na narrativa de uma série, mas no coração de milhões de espectadores.
A morte inesperada de Dan Blocker abalou o mundo do entretenimento. Fãs ficaram incrédulos, colegas de profissão profundamente comovidos. Para o elenco e a equipe técnica de Bonanza, a sensação era de ter perdido não apenas um colega de trabalho, mas um membro querido da família. Desde sua estreia no final da década de 1950, Bonanza havia se transformado em algo maior do que um simples programa de televisão. Era uma comunidade unida, construída ao longo de anos de convivência intensa, desafios compartilhados e laços verdadeiros. Dan Blocker era o coração pulsante dessa comunidade. Fora das câmeras, seu calor humano, seu senso de humor e sua generosidade ajudavam a manter o ambiente leve e harmonioso. Sua ausência criou um vazio profundo, sentido em cada corredor do estúdio, em cada pausa entre as gravações. Narrativamente, a equipe de produção enfrentou um desafio enorme. Emocionalmente, a dor era ainda maior. Blocker havia sido uma força estabilizadora ao longo dos anos, ajudando a sustentar a série em momentos difíceis. Seguir em frente sem ele exigiu não apenas ajustes criativos, mas uma resiliência coletiva marcada pela saudade. Após a morte de Dan Blocker, a pressão nos bastidores aumentou de forma silenciosa, porém constante. A equipe de Bonanza passou a lutar para manter o equilíbrio de uma produção que até então parecia sólida e inabalável. As amplas e majestosas paisagens da Fazenda Ponderosa continuavam visualmente deslumbrantes, mas já não eram suficientes por si só. O que realmente dava vida à série sempre foi a química entre os personagens, e essa harmonia havia sido profundamente abalada. Preencher o vazio deixado por Blocker revelou-se uma tarefa árdua, quase impossível. Sua ausência afetou todos os aspectos da produção, desde a construção dos roteiros até o clima emocional no set. Não se tratava apenas de perder um ator, mas de perder um eixo emocional que sustentava a narrativa e o espírito da série. Os roteiristas enfrentaram um processo delicado e doloroso ao reescrever os episódios para lidar com a ausência de Ross Cartwright. Cada linha precisava ser cuidadosamente pensada para respeitar o que havia sido construído ao longo dos anos. Cenógrafos e diretores, por sua vez, buscaram novas maneiras de preservar a essência de Bonanza sem uma de suas figuras centrais. Apesar de todo o empenho, tornou-se evidente que a perda de Dan Blocker marcou o início de uma fase irreversível de declínio, ressaltando o quanto ele era vital, não apenas para a história da série, mas também para as pessoas que a criavam. Nos bastidores, longas discussões se estendiam por horas. Falava-se em reestruturar completamente os arcos narrativos, repensar o futuro da família Cartwright e redefinir o rumo da série. Cada decisão, desde a introdução de novos personagens até a ampliação do foco nos já existentes, precisava ser tomada com extremo cuidado. David Dorthort, criador e produtor executivo, viu-se diante de escolhas difíceis e carregadas de responsabilidade. Em vez de apressar uma substituição ou criar uma explicação artificial para a ausência de Ross, a produção tomou uma decisão corajosa e rara para os padrões da televisão da época. Optou por não mascarar a perda. Embora a morte de Blocker nunca tenha sido abordada de forma explícita dentro da narrativa, sua ausência foi sentida de maneira orgânica, permitindo que o silêncio, os olhares e as mudanças de comportamento falassem por si. Essa escolha concedeu aos personagens e também ao público o direito de sentir a perda, de sofrer, de se adaptar e lentamente tentar seguir em frente. Ao mesmo tempo, a produção fez questão de garantir que o legado de Dan Blocker continuasse presente, como uma força invisível que ainda influenciava cada episódio. Nos bastidores, a equipe trabalhou incansavelmente para honrar sua memória e preservar o espírito original da série. Ainda assim, havia uma verdade impossível de ignorar. Bonanza jamais voltaria a ser a mesma. As revisões de roteiro tornaram-se inevitáveis.
Os escritores passaram a explorar com mais profundidade as emoções internas dos personagens restantes, mergulhando em conflitos psicológicos e dilemas pessoais até então pouco explorados. Personagens como Little Joe, interpretado por Michael Landon, e Ben Cartwright, vivido por Lorne Greene, ganharam camadas mais introspectivas, refletindo o peso emocional deixado pela ausência de Ross. Essa transformação, nascida de uma tragédia real, adicionou uma nova dimensão à série. Embora mais sombria, ela trouxe um grau de maturidade emocional que poucos faroestes haviam explorado. A presença marcante de Blocker, tanto em importância narrativa quanto em tempo de tela, exigiu que as cenas fossem recalibradas, os diálogos redistribuídos e os pontos centrais da trama reimaginados. A equipe demonstrou uma adaptabilidade admirável, realizando ajustes de última hora para acomodar a nova dinâmica. As participações especiais também passaram a desempenhar um papel estratégico. Atores como Tim Matheson e David Canary foram incorporados não como substitutos de Ross, mas como novos elementos capazes de oferecer perspectivas diferentes e enriquecer a narrativa. Suas presenças trouxeram novas interações e reviravoltas, ajudando a manter o interesse do público por algum tempo. Esses esforços foram visíveis e eficazes por um período, mas não o suficiente para reverter completamente o impacto da perda. O personagem de Ross Cartwright, eternizado por Dan Blocker, permaneceu como um farol de profundidade, calor humano e complexidade entre os grandes ícones do faroeste televisivo. Ele não foi apenas uma figura central de Bonanza, mas gravou um lugar permanente na memória coletiva de seus telespectadores mais dedicados. Surge então a pergunta inevitável: o que havia em Ross Cartwright que ressoou de forma tão profunda, transformando-o não apenas em um personagem, mas em um amigo querido para milhões de pessoas? A resposta está no retrato sensível e multifacetado criado por Dan Blocker. Sua interpretação ofereceu uma imagem vívida de um homem cuja força não se media apenas pela musculatura, mas pela generosidade do coração. Ross desafiava as noções tradicionais de masculinidade ao demonstrar vulnerabilidade, curiosidade e ternura, proporcionando aos espectadores uma visão mais humana e edificante do que significava ser forte. Ross era mais do que um cowboy. Ele carregava uma inocência rara em personagens adultos, uma alegria simples e uma curiosidade quase infantil diante do mundo. Através de seus olhos, o público enxergava a Ponderosa não apenas como um rancho, mas como um lar, um espaço de aprendizado, afeto e esperança. Em meio às questões complexas e, por vezes, moralmente ambíguas exploradas em Bonanza, a postura serena de Ross Cartwright, diante da natureza humana, transformou-o em uma verdadeira âncora ética dentro do Velho Oeste. Seu instinto quase intuitivo de enxergar o que havia de bom nas pessoas fazia dele um ponto de equilíbrio em um mundo frequentemente marcado por conflitos, injustiças e decisões difíceis. Ross não julgava com pressa. Ele observava, compreendia e, sempre que possível, escolhia a compaixão. Seus relacionamentos dentro da família Cartwright ampliavam ainda mais a profundidade do personagem. Entre os irmãos, Ross atuava como uma ponte silenciosa entre extremos. De um lado, Adam, com seu intelecto afiado e postura racional. Do outro, Little Joe, impulsivo, emocional e guiado pelo coração. Ross transitava entre esses dois mundos com naturalidade, oferecendo compreensão a um e proteção ao outro. Seu instinto protetor em relação ao pequeno Joe revelava um vínculo fraternal intenso, quase visceral, que deixava claro que, para ele, família não era apenas um dever moral, mas a essência da própria existência. O público aprendeu a amar Ross não apesar de suas falhas, mas justamente por causa delas. Ele duvidava de si mesmo, cometia erros, questionava decisões e enfrentava inseguranças profundamente humanas. Essas fragilidades,
tornavam-no incrivelmente identificável. Em Ross, muitos espectadores viam refletidos seus próprios medos, incertezas e tentativas sinceras de fazer o que era certo, mesmo quando o caminho não estava claro. Essa identificação criou uma ligação emocional duradoura entre o público e a família Cartwright. Além disso, o senso de humor de Ross desempenhava um papel fundamental dentro da série. Em meio a temas densos e conflitos sérios, suas risadas espontâneas e pequenas travessuras ofereciam o alívio cômico necessário. Ele lembrava aos espectadores que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda havia espaço para leveza e humanidade. A autenticidade de Dan Blocker, ao interpretar Ross, era tão profunda que a linha entre ator e personagem parecia desaparecer. Dan não apenas representava Ross Cartwright, ele o habitava. Cada gesto, olhar e silêncio carregava uma verdade emocional que ultrapassava o texto do roteiro. Não é coincidência que o público tende a se apegar mais intensamente aos personagens nos quais consegue se reconhecer. E esse foi exatamente o caso de Ross. Para muitos, ele deixou de ser apenas um personagem televisivo e tornou-se alguém próximo, quase um amigo. Para os fãs mais dedicados, revisitar o episódio final de Bonanza é uma experiência particularmente difícil. O último capítulo, intitulado The Hunter, foi exibido no dia 16 de janeiro de 1973 e marcou o encerramento definitivo da longa trajetória da série após 14 temporadas de sucesso. Diferente de finais tradicionais, o desfecho de Bonanza não buscou amarrar todas as pontas ou oferecer respostas fáceis. Pelo contrário, refletiu a imprevisibilidade da vida real, carregada de emoção e envolta em uma melancolia silenciosa. A atmosfera da Ponderosa ganha uma tonalidade inédita, impregnada de presságios sutis que anunciam mudanças profundas nos alicerces da família Cartwright. Ben Cartwright, normalmente firme e contido, deixa transparecer sua vulnerabilidade diante da inexorável passagem do tempo. Seus filhos, outrora cheios de energia e convicção, surgem mais reflexivos, como se sentissem o peso das despedidas que se aproximam. A narrativa não se concentra em um único acontecimento dramático. Em vez disso, constrói-se por meio de uma sucessão de pequenos momentos. Cada conversa, cada silêncio e cada olhar funciona como um eco do passado, um enfrentamento do presente e uma sugestão de um futuro incerto. O episódio tece emoções familiares universais, evocando a experiência comum de dizer adeus por meio de diálogos contidos, reflexões silenciosas e lembranças carregadas de significado. Ao optar por uma cadência mais lenta e contemplativa, a série permite que tanto os personagens quanto os espectadores absorvam plenamente a gravidade daquele instante. Não há grandes cenas de ação. Há pausas, há respiros, há tempo para sentir. Essa escolha consciente cumpre um duplo propósito: homenagear os altos e baixos vividos ao longo da série e reafirmar que Bonanza sempre foi mais do que aventuras no Velho Oeste. Sempre foi, acima de tudo, sobre relacionamentos, vínculos humanos e emoções profundas. Mesmo envolto em melancolia, o episódio final não se entrega ao desânimo absoluto. Entre os tons mais sombrios, surgem lampejos de esperança. Pequenas interações sugerem que o amanhã ainda guarda possibilidades. Há resoluções discretas, gestos de continuidade e a silenciosa afirmação de que a vida, em toda a sua imprevisibilidade, segue em frente. Esse equilíbrio delicado impede que o desfecho se transforme em pura tristeza, funcionando como um contraponto luminoso dentro de uma despedida inevitável. À medida que o episódio se aproxima de sua conclusão, Bonanza recusa deliberadamente qualquer tipo de despedida grandiosa. Não há discursos finais, nem amarrações perfeitas, tampouco conclusões definitivas.
Essa escolha narrativa, longe de oferecer conforto imediato, deixa muitos fãs com um sentimento agridoce, desejando mais tempo, mais respostas, mais permanência. Os Cartwrights, assim como o público que os acompanhou por tantos anos, encontram-se diante do desconhecido. As cenas finais são conduzidas com uma sobriedade exemplar. Cada silêncio, cada olhar contido, ecoa a verdade de que os finais da vida real raramente vêm embrulhados em laços elegantes. Em vez disso, o episódio encerra deixando no ar uma sensação dupla, a de encerramento inevitável e, ao mesmo tempo, a de incerteza. É uma despedida que não explica tudo, mas sente tudo. Diante desse desfecho, a pergunta surge naturalmente. O que você achou do final? Essa inquietação, tão comum entre os espectadores, reflete exatamente o impacto emocional que Bonanza escolheu provocar. Com a ausência definitiva de Ross Cartwright, novos focos narrativos precisaram emergir. E foi nesse contexto que Michael Landon deu um passo decisivo à frente. Como a força vibrante por trás de Little Joe Cartwright, Landon passou a ocupar um espaço ainda mais central na série, tanto diante das câmeras quanto nos bastidores. Sua jornada naquele período foi profundamente pessoal, marcada pelo luto pela perda de um amigo querido e pela necessidade de se adaptar às mudanças estruturais da narrativa. A química entre Landon e Dan Blocker sempre foi evidente na tela, reflexo de uma amizade construída em risadas compartilhadas, respeito mútuo e verdadeira camaradagem fora dela. Lidar com a ausência de Blocker, enquanto conduzia a série por uma fase de transição, exigiu de Landon um equilíbrio delicado entre emoção e responsabilidade. Ele carregava a dor da perda e, ao mesmo tempo, o compromisso de manter vivo o legado de Bonanza. Recalibrar a dinâmica da família Cartwright tornou-se um desafio inevitável. Little Joe sempre teve em Ross uma figura de apoio, um conselheiro silencioso e uma base emocional sólida. Sem essa presença, o personagem precisou evoluir. Essa transformação inaugurou uma nova fase, tanto para Joe Cartwright quanto para o próprio Michael Landon, que passou a explorar camadas mais profundas de maturidade, introspecção e conflito interno. Nesse período, Landon esteve intensamente envolvido, não apenas como ator, mas também na direção e no desenvolvimento dos roteiros. Assumir múltiplas funções aumentou consideravelmente a pressão sobre ele. Cada revisão de roteiro, cada alteração de enredo e cada decisão criativa carregava o peso de garantir que a série permanecesse fiel à sua essência original. Apesar disso, a tenacidade de Landon tornou-se evidente. Sua dedicação incansável ao ofício e à série construiu uma ponte entre o passado e o presente, permitindo que Bonanza seguisse em frente sem negar sua própria história. À frente e atrás das câmeras, ele utilizou esse duplo papel para canalizar suas emoções de forma honesta, assegurando que a evolução de Little Joe fosse orgânica, coerente e verdadeira. Mesmo com as adaptações inevitáveis, os valores fundamentais da família Cartwright, união, responsabilidade e humanidade, continuaram a ser o alicerce da série. Esse período transformou-se em uma prova clara da versatilidade e do comprometimento de Michael Landon, que conseguiu equilibrar com sensibilidade as complexidades da atuação com as exigências minuciosas da produção. Apesar de todos os desafios, foi o fervor e a paixão de Landon que ajudaram a ancorar Bonanza. Sua presença demonstrou que a essência da série poderia sobreviver mesmo em meio à dor e às mudanças impostas pela realidade. Para ele, a perda não era apenas narrativa. Dan Blocker não era apenas um colega de elenco, mas um amigo próximo e confidente. Fora das câmeras, compartilharam conversas profundas, momentos de riso sincero e uma admiração mútua que transcendia o trabalho. O personagem de Little Joe, conhecido por seu espírito impulsivo e lealdade inabalável, frequentemente se apoiava em Ross como guia e conselheiro.
Reajustar esse equilíbrio na ausência de Ross foi um desafio emocional e criativo imenso. Nos bastidores, Michael Landon assumiu um papel fundamental na manutenção do moral do elenco e da equipe. Em momentos de dúvida ou incerteza, ele tornou-se uma âncora silenciosa, usando sua influência para preservar a visão da série e manter todos alinhados com esse propósito. Comparações com o passado eram inevitáveis. A nostalgia estava sempre presente, assim como a sombra do que havia sido perdido. Ainda assim, o respeito de Landon pela memória de Dan Blocker e seu amor genuíno por contar histórias permitiram que Bonanza resistisse à tempestade. O esforço coletivo do elenco e da equipe transformou-se em um triunfo diante da adversidade. Enfrentar o desafio de dizer adeus em um mundo onde ficção e realidade se entrelaçavam exigiu coragem, sensibilidade e união. A resposta foi tão sincera e comovente quanto a própria série. Perder um personagem central ou encerrar uma produção tão querida nunca é simples. Para a família Bonanza, foi como se despedir de alguém da própria casa. Lorne Greene, intérprete do patriarca Ben Cartwright, ficou inicialmente sem palavras, profundamente abalado pela dimensão da perda e pelo peso simbólico daquele adeus. Com o passar dos anos, ele consolidou-se como uma verdadeira bússola moral, não apenas para seus filhos dentro da narrativa, mas também para todo o elenco que compartilhava aquele universo. O encerramento de Bonanza foi, para ele, uma experiência profundamente pessoal. Em entrevistas marcadas pela franqueza, Lorne Greene falou sobre como enfrentou aquele adeus, revisitando lembranças acumuladas ao longo de anos, dias exaustivos de gravação e momentos intensos de companheirismo que só o tempo é capaz de construir. Michael Landon, intérprete do impulsivo e apaixonado Joe Cartwright, reagiu com uma combinação delicada de nostalgia e gratidão. Conhecido por sua sensibilidade emocional, Landon sempre destacou o quanto cresceu durante sua trajetória em Bonanza, não apenas como ator, mas como ser humano. Para ele, a série jamais foi apenas um trabalho. Representou uma jornada de amadurecimento, descoberta e transformação pessoal. Nos bastidores, esse sentimento era amplamente compartilhado. Diretores, roteiristas, técnicos e toda a equipe envolvida colocaram o coração em cada episódio, enfrentando terrenos árduos, condições climáticas imprevisíveis e as exigências implacáveis da televisão em horário nobre para dar vida à magia que definiu Bonanza. O fim da série não simbolizou apenas o encerramento de uma produção, mas o ápice de anos de dedicação coletiva e laços profissionais que se transformaram em amizades duradouras. Havia, entre elenco e equipe, a consciência de que Bonanza fora um capítulo essencial, mas ainda assim, apenas um capítulo. Quando as câmeras se desligaram pela última vez, muitos seguiram novos caminhos, levando consigo aprendizados, memórias preciosas e vínculos formados na Fazenda Ponderosa. Cartas de fãs continuaram chegando, repletas de recordações de episódios marcantes, cenas inesquecíveis e mensagens de agradecimento, confirmando a profunda conexão que a série estabeleceu com seu público ao longo dos anos. Diante das perdas e despedidas, a família de Bonanza encontrou conforto no afeto duradouro daqueles que fizeram parte dessa história. O legado de Dan Blocker permanece vivo, não apenas na tela, mas na memória cultural coletiva. Ele ultrapassou a condição de simples ator para se tornar um verdadeiro ícone. Conhecido mundialmente como Ross Cartwright, o gigante gentil da série, Blocker deixou uma marca que vai muito além da ficção. Desde sua primeira aparição em Bonanza, ficou claro que Dan Blocker não interpretava apenas um personagem. Sua atuação era honesta, calorosa e profundamente humana, conferindo a Ross uma autenticidade rara. O público não via apenas um papel em cena, mas alguém familiar, quase um amigo. Ross tornou-se símbolo de bondade, integridade e empatia em uma época em que os faroestes frequentemente exaltavam a dureza e a violência.
Em um gênero marcado por pistoleiros implacáveis e confrontos intensos, Ross Cartwright representou a ideia de que a verdadeira força pode caminhar lado a lado com a gentileza, e que coragem não se resume ao uso das armas. A interpretação sensível de Dan Blocker deu profundidade e alma ao personagem, elevando-o a uma figura inesquecível em meio aos faroestes clássicos. E você, também é fã de Bonanza? Compartilhe sua opinião nos comentários. Curta, inscreva-se no canal e continue conosco para celebrar os maiores westerns clássicos de todos os tempos. Muito obrigado e até a próxima!